Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, que a graça do Senhor possa estar sobre sua vida, sobre sua família, amém? Sobre todos os seus planos, os seus projetos, sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. É um prazer a gente estar aqui com os irmãos. Cada vez que a gente vai em um lugar e a gente conhece parte da nossa família, parte do corpo, a gente fica feliz. Quando a gente chegou em Mutuca, há uns 6 anos atrás, foi um tempo bem complicado, porque a gente veio só, e a gente não conhecia ninguém. Foi um tempo bem difícil, onde a gente se sentia, parecia que a gente estava meio louco, porque sempre que o Senhor nos direciona para algo, vai parecer loucura, vai parecer sem sentido, porque Ele vai te pedir para largar uma estrutura que você já está se sentindo bem confiável para enfrentar algo que você não conhece. É tipo aquilo que Ele falou para Abraão, né? Vai para a terra que eu te mostrarei. Geralmente é assim. E a partir daí a gente começou a conhecer algumas pessoas e foi mudando isso. E uma palavra que a gente carrega muito é que, embora a gente pareça ser uma luz bem pequena em um lugar, mas a gente é uma luz pequena que faz parte de uma luz muito grande, que faz parte de vários focos de luz que estão em vários lugares. E quando o Senhor ele olha isso, ele olha lá de cima e ele vê uma luz grande. E o diabo sabe disso. É por isso que o Senhor disse assim: olha, vocês são a luz do mundo e não se pode esconder. Ninguém acende um candeeiro, uma luz pequena, uma vela, e coloca embaixo da cama ou embaixo de uma mesa. Ele diz: não, coloca num lugar alto na sala, para que todos que entram naquela sala vejam. E quando ele vai falando sobre isso, ele diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então ele passa de uma luz pequena para uma cidade edificada sobre o monte. E é isso que nós somos. A luz que a gente reflete é como uma cidade edificada sobre o monte, que não tem como esconder. Amém? Porque é assim que ele vê a gente, é assim que ele olha a sua igreja, é assim que ele olha a luz que há em cada um de nós. Onde a gente estiver, nos 4 cantos da terra, se é que ela tem 4 cantos, né? Mas em todos os lugares da terra, Ele olha cada um que faz parte do seu povo, do seu corpo, e Ele olha uma igreja forte, um exército forte, uma luz muito grande, uma igreja grande, uma igreja poderosa, uma igreja eterna. É assim que Ele nos vê, amém? Então, isso foi mudando a nossa vida, e hoje quando a gente está aqui, a gente sente mais uma vez essa graça de Deus na nossa vida, que nós não estamos só, que você nunca vai estar só em lugar nenhum, amém? Pense sempre isso, quando você estiver se sentindo sozinho, imagine que tem muitas pessoas, que tem muitos irmãos, que tem uma grande família espalhada por toda a terra, que você nunca vai estar só, e que a presença do Senhor vai estar sempre com você em todos os momentos. É uma responsabilidade muito grande estar aqui. Hoje eu estava olhando para o pastor, para os pastores aqui, eu falo: meu Deus, o que se fala diante de um ancião, diante de alguém que tem uma experiência tão grande? O que você faz, né? A gente se sente meio assim temeroso, né? E todos os irmãos, enfim, eu queria dizer para você que de fato eu não sou um pregador. Existem pregadores, existem pessoas que têm o dom de pregar. Eu só quero compartilhar com os irmãos um sentimento, a nossa experiência, e já quero dizer também que qualquer coisa que eu falar aqui que não tiver de acordo com o que os seus pastores ensinam, cancele, não leve em conta, tá bom? O que eles pregam, o que eles ensinam para você, essa é a verdade que você deve seguir, tá certo? Então desconsidere qualquer coisa que a gente falar aqui que não esteja em harmonia com aquilo que os seus pastores ensinam vocês, tá bom? Mas se ficar uma dúvida, pergunte eles e deixe que eles esclareçam para você, tá certo? A gente, Henrique falou com a gente, né? Paixão e missão, o ano passado deu para a gente vir. E eu falei: não, Henrique, deixa a gente só ir, tá com vocês. A gente vai lá e fica com os irmãos. A gente não deixa a gente ministrar nada, não, deixa a gente ficar quieto. É melhor ouvir do que falar, que quando você ouve você não erra, mas quando você fala você corre o risco de errar, não é? Então eu falei: deixa a gente quieto, mas aí não teve jeito, né? E a gente está aqui, glória a Deus por isso,
Nós agradecemos aos irmãos pela confiança que os irmãos estão nos dando. Bom, eu queria agradecer Elidário, nosso amigo, a gente tem conhecido aí, estamos juntos em alguns momentos. Encontrei ali agora Diogo, né? A gente encontrou em alguns momentos aí também, alguém que a gente já conhece, Henrique. Quem mais que eu já conheço aqui? Cadê ela? Que estava falando com a gente nesse instante. Acho que ela é daqui, não é? Intercessora. Rose, a gente sempre encontra aí nos movimentos que a gente aparece. Então são irmãos que a gente já tem se encontrado em alguns momentos, né? A maioria dos irmãos eu acredito que a gente começou a encontrar hoje, né? É a primeira vez que a gente vê alguns aqui. Então é um prazer estar com vocês, amamos a igreja do Senhor. E não se assuste com a minha aparência, embora não pareça, eu estou tentando ser crente de verdade. Quando eu comecei nessa história eu tinha a aparência assim mais legal, parecia mais crente, né? Mas depois foi mudando e aí complicou. Mas o que eu gosto dos nossos dias é que hoje literalmente não se enxerga um crente pela sua aparência exterior, mas pela sua aparência interior, pelaquilo que existe lá dentro. Porque se existem dias que você vai ver muitos lobos com pele de cordeiro, é esses dias, o Senhor falou sobre isso. Então é fácil a gente vestir a nossa roupa de crente, a nossa capa de crente e vir à igreja no domingo. Agora na segunda-feira, quando você vai para o trabalho, para a escola, aí complica. Porque quando a gente abre a nossa boca, ela vai falar do que o nosso coração está cheio. Então quando a gente tira a nossa roupa de crente do domingo, tira a nossa aparência de crente e vai para a semana, viver a semana no trabalho, na escola, quando você volta para casa, aí é que realmente vai se mostrar o que a gente é. Muitas vezes quando a gente abre a boca, não tem nada daquilo que deveria ter. Então não se assuste, tá bom? E ore por mim, me ajude a ir me adequando àquilo que o Senhor quer de nós. Ele quer um coração quebrantado, um coração contrito. E se tem uma coisa que vai ser assim muito clara nesses dias, nos próximos anos que nós iremos viver, para você identificar alguém que serve ao Senhor, se chama caráter. Porque a palavra do Senhor, ela molda o nosso caráter. A gente conversava ontem que quando a gente se converte, a gente está indo em uma direção errada. E aí quando alguém se converte, ele muda de direção. Só que tem muitas pessoas que mudou de direção. Ele se converteu, ele virou para a direção certa, mas só que ele está paralisado. Porque a sua mente não foi renovada pela palavra. Seu caráter não foi transformado pela palavra. Então ele está na direção certa, mas está paralisado nas suas feridas, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas dores, em tantas coisas. Porque ele não iniciou um novo processo de cura. Através da palavra que cura e liberta, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele é o nosso padrão. Não existe na face da terra nem homem nem mulher, por mais de Deus que seja padrão, não. Eles têm coisas que a gente deve confiar como exemplo, mas o nosso padrão é Cristo. Em todas as coisas. Olhe para Cristo, olhe para Ele, leia o que Ele falou, olhe o que Ele fez e copie Ele, você não vai errar. Ele é o nosso padrão. Por isso que não há um padrão de crente, não há um padrão aqui na terra. Você olha para as pessoas e você não sabe mais. Mas quando você olha para Cristo e você olha para o seu irmão, você vai ver algo semelhante. Aí você consegue identificar o caráter de Cristo nele. Aí você consegue olhar para ele e ver que o Cristo está nele. Aí você consegue entender. Aí você consegue confiar, você consegue amar, você consegue andar junto. Porque se é uma coisa que a gente tem, são diferenças. E é assim que tem que ser, porque o corpo não é igual. Nós precisamos identificar que parte que nós somos do corpo. Por isso nós não temos o poder de julgar as pessoas ou até as igrejas. Quando a gente fala de placas de igreja, é um corpo, e cada um de nós tem uma função diferente no corpo.
Por isso, se você é olho, não queira ouvir, você não vai conseguir. Se você é mão, não queira falar, você não vai conseguir. Mas vai ter um irmão que vai estar vendo, vai ter um irmão que vai estar falando. E aí você precisa desse irmão, do que ele está vendo, do que ele está falando. Porque se você é mão, a sua função é apenas pegar as coisas. Então nós precisamos ter identidade, saber quem nós somos. E se tem uma coisa que nós não somos, é evangélicos. Nem católico, nem espírita, nem outra coisa qualquer. A Bíblia nos chama de filhos de Deus. Abba, Pai. É pelo seu Espírito, somos filhos. Por isso somos todos irmãos. Por isso temos uma herança eterna. Somos co-herdeiros com Cristo. Então não se entristeça se você não tem algumas coisas nessa terra, nessa vida, não importa. Você tem a coisa mais preciosa, o tesouro mais precioso, Jesus que habita em você. Devemos valorizar isso. É o que tem de mais precioso. É Cristo em nós, a esperança da glória. Paixão e vocação. A gente compara a paixão com aquela época quando a gente está namorando, é muito forte, né? A paixão, você dorme tarde, você fica muitas horas no telefone, você pega aquele último ônibus, você vai na chuva, você dá um jeito, escova os dentes, toma banho, compra um perfume, aí você vai ver a namorada, vai ver o namorado, paga qualquer preço, porque tem uma paixão dentro de você, tem um negócio forte queimando. Você precisa encontrar aquela pessoa que você está apaixonado, que você ama. Essa paixão, esse fogo, esse amor, esse negócio que mexe com você, é o que precisa ter no nosso coração nesses dias, para que a gente possa prosseguir. Tem que ser de verdade. E daí a gente vai entender qual é a nossa missão. E eu quero ler alguns textos aqui. Não é pelo que eu vou falar que você vai talvez ser edificado nessa noite, talvez, eu não sei. Mas pode ser por alguma coisa que eu fale, que você possa ser lembrado de alguma coisa. Mas não é exatamente isso, por isso não importa o que eu fale, o que eu deixe de falar, ou o tanto que eu fale. Porque existe uma coisa, uma voz dentro de você, que o Espírito Santo já falou, que o Senhor já falou com você. E é isso que importa. Talvez você precise ser ativado nisso outra vez. Talvez você precise ser relembrado isso outra vez. Mas o que você precisa ouvir não vem de mim, não vem do pregador de amanhã, nem do próximo, nem do próximo. Não está numa conferência, não está no culto de domingo, não está nesses ambientes. Apenas, não dependa disso. Não é o que se canta, não é o que se dança, não é isso. O que você precisa ouvir, o Senhor já falou com você. No dia que Ele te chamou, como o Henrique leu aqui, Isaías 61, o Senhor te ungiu, Ele te consagrou, Ele te separou, para que você vá, Ele colocou o Espírito dEle em você, para você ir e anunciar as boas novas. A boa notícia é que você recebeu, que alguém pagou um alto preço por você, e que agora você tem uma vida nova e uma esperança eterna. Isso nós já sabemos. Então esses momentos que a gente se reúne como igreja é apenas para relembrar essas coisas. Não deveria ser para isso também. Deveria ser um momento para a gente adorar o Senhor, para a gente ser grato ao Senhor, para a gente estar consciente daquilo que Ele já fez e que Ele tem feito em nossa vida. Muitas vezes os cultos, as conferências, os congressos, esses encontros, eles servem mais para dar mais um alimento para alguém que está morrendo de fome, para continuar sobrevivendo, do que simplesmente para que se manifeste o poder de Deus. Porque muitos têm passado fome em casa, não têm se alimentado da palavra, não têm se alimentado do Senhor durante a semana. Muitas vezes a gente vem para o culto, a gente vem para uma conferência buscando algo para não paralisar, para não morrer. E são dias que a gente precisa se alimentar do pão da vida, beber da água viva, para que a gente seja como uma fonte a jorrar para a eternidade. Amém? Então eu quero não gastar muito tempo. Eu tenho a tendência de falar demais, embora eu seja melancólico e um pouco calado, não fale muito. Mas parece que quando dá uma oportunidade para a gente, aí aparece um tanto de coisa para falar, né? Bom, meu nome é Robson.
Eu sou natural do Pernambuco, fui fabricado no Pernambuco, mas saí da fábrica lá no Paraná. E nesse trajeto, minha mãe perdeu os documentos, eu fui registrado no Paraná, mas voltei para o Pernambuco. Naquela época não tinha facilidade de hoje, tiveram que me registrar de novo. Fui registrado em Buíque, uma cidade aqui de Pernambuco, e me tornei pernambucano, registrado e tudo. Embora tenha também um nome lá no cartório do Paraná. Mas enfim, cresci no Pernambuco, em algumas cidades, Arco Verde, Buíque, Pedra de Buíque, Venturosa, esses lugares aí. Agora a gente mora em Pesqueira. Quando eu tinha mais ou menos uns 20, 25 anos, eu fui embora para São Paulo, com desejo de trabalhar e ganhar dinheiro para que eu pudesse comprar alguns instrumentos para eu montar uma banda. Fui para lá para ficar famoso. Cheguei lá, comecei a tocar com os caras no grupo de pagode. Um dia alguém me ofereceu um curso bíblico, e aí eu aceitei, não sei porquê. Comecei a estudar, comecei empolgando. Aí fui aprendendo umas coisas. E um dia, assim, sem mais nem menos, eu estava indo tocar, ensaiar na banda, e as pessoas que começaram a estudar a Bíblia comigo me convidaram para ir na igreja. Eu pensei assim, aqueles crentes esquisitos, aquelas roupas estranhas, aquelas músicas estranhas. E eu vi aquela cena da igreja. Uma voz falava comigo assim, aquele lugar esquisito, aquelas músicas estranhas. E eu fiquei pensando. Enquanto eu pensava, uma outra voz disse assim: vai para o ensaio, porque lá você vai tocar as músicas que você gosta, tal, tem aquele tanto de coisa, tem aquelas coisas e tal. E eu fiquei nessa dúvida. Mas assim, eu não sei explicar porquê. Você sabe o porquê, a gente sabe, né? Eu só não sei explicar. Só sei que de repente eu guardei o meu violão e eu decidi ir para a igreja. Desde aquele dia nunca mais eu voltei na banda. Nunca mais voltei lá. Eu me converti e comecei um caminho diferente. E tempos depois o dono da banda me encontrou na rua e disse assim: rapaz, você sumiu, não sei o quê, e cadê você? Aí eu disse assim: eu morri. Falei com ele, eu morri. E agora não sou mais aquele cara, sou outra pessoa. Enfim, nunca mais voltei lá. Fiquei um tempo em São Paulo e voltei para Minas. Em Minas Gerais, eu passei a frequentar uma outra igreja. Eu me converti na igreja adventista do sétimo dia. Fiquei 11 anos lá. Depois de 11 anos, na minha vida, foi necessária uma mudança. E nessa mudança eu fui para uma igreja. Era uma igreja em células, lá em Minas Gerais, na qual Regina fazia parte. Depois de um tempo, a gente congregando junto, eu olhava para ela e pensava assim: nunca que eu vou casar com uma mulher desse jeito. E ela olhava para mim e falava: Deus me livre de um homem desse. Era assim, não tinha nada a ver, né? A gente não batia. E a gente era do louvor junto, a gente estava na intercessão junto, e a gente estava sempre sendo colocado junto. E ela queria que eu saísse do louvor. Ela não aceitava que eu fosse para o louvor. Ficou muito brava com o pessoal, mas não teve jeito. Eu era um cara gente boa, eu estava pagando o meu preço, então eu entrei para o louvor e ela não pôde me impedir. Aí daqui a pouco eu fui para a intercessão, e ela ficou chateada porque eu fui para a intercessão. Mas só que eu estava orando, eu estava me preparando, me botaram na intercessão. Ela não pôde impedir. E sabe quando você ora aquilo que não é a vontade do Senhor, não dá certo, Ele não responde, né? Ele só responde a oração que é boa para a gente, né? E ela questionando. Até que um dia a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre algumas crises que a igreja estava passando. E a gente percebeu que a gente tinha uns assuntos que eram parecidos. Aí foi uma conversa até legal. Só que a partir daí a gente passou a conversar e conversar e conversar. Aí foi mudando o negócio. Sabe aquele imã que quando você coloca o contrário faz assim, aí virou assim, aí não teve jeito, né? E hoje a gente está aqui, né? Vamos fazer 7 anos. Não, vamos fazer a conta direitinho para a gente entrar em acordo, né? 6 anos que a gente mudou para Mutuca. A gente já tinha casado há um ano atrás, então 7 anos, né? Mas uns 3 anos, 2 anos, está chegando em 10 anos que a gente considera desde o primeiro beijo, desde o primeiro abraço, desde o primeiro sentimento.
Isso é aliança. Aliança não é no dia que você vai no cartório assinar um papel, não. Aliança é quando você gera um sentimento por alguém. É quando você abraça, quando você toca. Isso é uma aliança, isso é um casamento. Por isso que a gente deve se guardar na questão sexual. Os que são solteiros que estão aqui, isso é uma aliança, isso é um casamento. Por isso que o Senhor, Ele quer que a gente se guarde para uma pessoa só, embora não é o meu caso. Eu me perdi por aí pelo mundo até encontrar com ela, mas a verdade não muda porque eu errei. A vontade do Senhor é que seja o nosso casamento semelhante ao de Isaac. O Abraão mandou o servo procurar alguém, e o servo foi lá e fez uma oração, o Senhor respondeu tudo certinho, e eles se casaram e deu tudo certo. Então você que é jovem, você que é solteiro, tire por esse caminho que eu te garanto que você vai ser muito abençoado. E de repente, se tem alguém aqui também que andou perdido pelo mundo, como eu, envolveu com outras pessoas até conseguir casar com alguém, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava, nos purifica e restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte, porque Ele é bom, amém? Mas nós vamos perder alguns privilégios por isso. Mas se você trilhar esse caminho certinho, naquilo que é princípio do Senhor, você vai ser muito mais abençoado, vai viver muito mais coisas. Então ande nesse caminho, amém? Então assim, a gente recebeu uma palavra do Senhor de vir para o Nordeste. Eu tinha uma direção, sendo daqui, e Regina, ela veio, fica de pé para o pessoal conhecer você, por favor. Eu quero compartilhar a sua beleza com todo mundo aqui. O provérbio diz que aquele que encontrou esposa alcançou a benevolência do Senhor. Eu encontrei uma. Glória a Deus. Só estou aqui hoje cumprindo algo do Senhor para a minha vida, porque um dia eu encontrei com Regina. Um dia o Senhor colocou ela na minha vida, porque o Senhor não une pessoas, Ele une propósitos. Ele une propósitos. Então, quando a gente descobriu que a gente tinha o mesmo propósito, o Senhor nos uniu. E hoje a gente está vivendo algo maravilhoso da parte dele para a nossa vida. Então assim, a gente entendeu isso. Quando a gente entendeu isso, eu vou falando um tanto de coisa, vocês vão pegando aí, tá bom? E vai vendo aquilo que vai batendo com sua vida, tá certo? Para mim, família é muito importante. Casamento é a base de tudo. Antes de eu terminar, eu queria que os casais que estivessem aqui se levantassem, por favor. Você que é casado, está com sua esposa, com seu esposo aí. Inclusive, se você está sentado separado da sua esposa, do seu esposo, eu queria que você sentasse junto. Glória a Deus. Tem alguém aqui que está fazendo corte, que está namorando, que está noivo? Pode ficar em pé também. Glória a Deus. Aqui, pastor, está a base da igreja, a estrutura da igreja, a força da igreja, a sabedoria, está aqui, ó, os casais, as famílias. Jesus veio resgatar, não foi outras coisas, ele veio resgatar a família. Então aqui está a força da igreja, você é a força da igreja, você é a base da igreja. E os nossos filhos, os seus filhos, depende do que vocês são para que eles possam permanecer. O seu ministério, homem, é a sua esposa. O seu ministério é a sua esposa. O seu chamado, o seu propósito acima de qualquer coisa é a sua esposa. Você pode ter uma igreja do tamanho que for, você pode pastorear o que for, você pode ser um empresário, você pode ser o que for, mas a coisa mais importante da sua vida é a sua esposa. E da mesma forma as esposas. O que existe de mais importante na sua vida é o seu esposo. Não tem mais nada. Porque os filhos vão crescer e vão embora, como a gente foi embora da casa dos nossos pais. Quem vai estar do seu lado é o seu esposo, é a sua esposa. E se isso não tem sido uma realidade na sua vida, faça com que seja. Deixe que o Senhor entre no meio, entre vocês, só o Senhor, nada mais. Ah, pastor, o filho está a esposa é mais importante do que o filho? É. Porque filho nunca vai deixar de ser filho. Esposa pode deixar de ser esposa se você vacilar como Adão lá no Éden. Esposo pode deixar de ser esposo se você vacilar e não edificar a sua casa como uma mulher sábia.
Então, deixará o homem pai e mãe, vai se unir à sua esposa, dois se tornarão uma só carne. Os filhos vão ser uma consequência, não uma consequência no sentido pejorativo, mas uma consequência boa desse amor, dessa união que há entre vocês. Não deixe que nada esteja entre vocês. Orem juntos, adorem o Senhor juntos, faça da sua casa um altar de adoração. Precisa ser um lugar que ele precisa chegar e se sentir bem. Se você não tem o hábito de orar junto, ore junto, adore o Senhor junto. Homem, você é um sacerdote. Tem muitos homens que dependem das orações da esposa para poder estar vivo. Tem homem que só está na igreja porque depende da oração da esposa. Onde a responsabilidade da casa é do sacerdote, é nossa, de orar, de interceder, de guardar a nossa família. Então se levante, seja um profeta na sua casa, seja um sacerdócio. O Senhor está restaurando o sacerdócio. Seja homem de verdade e assuma a responsabilidade da sua casa. Você é o homem, você é o cabeça. Você tem uma responsabilidade. Permaneça ou vá para esse ambiente e seja o sacerdote da sua casa. Guarda a sua esposa, guarda os seus filhos. E a esposa, você é que edifica a casa. A mulher sábia edifica a casa. Então edifica a sua casa, seja uma mulher sábia. Cuide da sua casa, cuide do seu esposo, cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Isso é o que existe de mais precioso. Isso é eterno. Então glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Permaneçam firmes no Senhor e entendam que vocês são a base da igreja. Vocês são a base da sociedade. O casal é a base de tudo que acontece aí fora e aqui dentro. Se o casal estiver bem, o resto vai ser resolvido, vai dar certo. Agora se o casal estiver mal, nada vai prestar, vai dar tudo errado. Eu só estou aqui bem hoje porque a gente está bem. Se eu tivesse mal com ela, eu não tinha coragem de subir aqui. E se eu subisse, eu ia subir muito mal. Não é assim, pastor? Qualquer coisinha que a gente fica, acontece. A gente é diferente, vai ter dificuldade, mas a gente fica mal. Para mim o mundo acaba, nada tem sentido. Qualquer coisinha que a gente não está bem, para mim perde o sentido. Eu quero largar tudo, porque é a mesma carne, é a mesma pessoa. E Paulo diz que ninguém maltrata a sua própria carne, antes alimenta e cuida dela. Então nós somos um. Se um não está bem, não tem como o outro estar bem. Agora se os dois estiverem bem, o resto tudo vai dar certo. A gente vence todas as coisas, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. São dois, se um cair o outro levanta, se um tiver frio o outro aquece, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Amém? Então essa é a estrutura de tudo. O casal, a família, é a base de todas as coisas. Amém? Pode sentar. Então a gente recebeu Regina, ela veio para cá, para o Pernambuco, há um tempo atrás, com a equipe de missionários. Ela rodou aqui o Nordeste, e passando no Pernambuco, o Senhor falou com ela que ela iria voltar no Pernambuco um tempo, e ela achou que ela ia voltar o ano seguinte com aquele pessoal, aqueles missionários que vieram aqui, e ela ficou com isso na mente. E eu tinha uma direção do Senhor para voltar para o Nordeste, e então a gente se encontra, a gente entende que a gente tem o mesmo propósito, a gente decide se casar. A gente passou uma semana orando, buscando a direção do Senhor. Ele direcionou, a gente entendeu em uma semana. Passou de uma semana, a gente estava preparado para casar. Não tem esse negócio de 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. Não. É convicção. Quando Isaac olhou Rebeca, ele amou ela, a palavra fala. Ele nunca tinha visto a mulher. Mas quando ela chega para ele estava no campo meditando, orando. Ele não estava à toa. Então, em uma semana de oração, a gente ficou uma semana sem conversar, e a gente já estava preparado para casar, porque a gente já estava definido todas as coisas. Isso tem que ser rápido, não pode ficar demorando. Você tem que ter convicção. Por isso que não dá para ficar namorando com um aqui, com outro ali, olhando, escolhendo. Não, deixa o Senhor escolher, e você vai ter convicção. E quando a gente casou, passou 1 ano, a gente sentiu que era o tempo da gente voltar, da gente vir para o Nordeste. E em um tempo que a gente tirou de oração para vir para o Nordeste, o nosso pastor, que era um apóstolo, ele não liberava a gente. A gente foi treinado, a gente foi preparado, mas ele não liberava a gente. Um dia, orando no monte, a nossa igreja ela era um monte, um lugar bem alto, eu sempre ia lá orar, e em um desses momentos o Senhor falou comigo assim: olha, eu vou mudar o seu nome,
E ele me falou assim, lá as pessoas me conheciam como Fernando, meu nome é Robson Fernando. E eles me conheciam como Fernando, eu trabalhava com pintura, então eu era muito conhecido nessa cidade. Eles assim, você vai exigir agora que as pessoas se chamem de Robson, não vão te chamar mais de Fernando, vão te chamar de Robson, e depois eu vou mudar o seu nome, você vai ser missionário Robson, depois você vai ser pastor Robson. E eu estava orando, quando você está orando tudo é de Deus, né? E eu fui e falei com o meu pastor, com o meu líder, e eles disseram, você precisa agora entender que você precisa se posicionar para isso. E eles parece que acreditaram, mas ficou meio assim. Mas eu guardei aquela palavra no meu coração. E aí é o seguinte, a partir daquele dia, mesmo na minha dificuldade, no meu temperamento, eu comecei a exigir que as pessoas me chamassem por Robson, porque Fernando fazia parte do meu passado no mundo, não tinha coisas boas. Então ele disse assim, exige que as pessoas te chamem de Robson. Eu falei assim com o meu líder, com o meu pastor, Deus falou isso comigo, então vamos. Aí a partir dali eu fui, as pessoas me chamavam de Fernando, eu nem olhava, nem ligava. Até que eles foram vencidos pelo cansaço, todo mundo começou a me chamar de Robson. Aí passou um tempo, a gente casou e tal, e nesse processo os nossos pastores não liberaram a gente para a gente vir para o Nordeste. É um defeito muito grande que existe ainda hoje, de pastores que acham que as ovelhas são suas. Não, é do Senhor. Esse dia eu estava ministrando numa igreja e eu fiquei assim meio preocupado, porque eu estava um pouco bravo. Inclusive a Regina falou comigo hoje, você tem que ser encorajador hoje, você não tem que ser bravo. Eu falei, tá bom, não vou ser bravo, eu vou ser encorajador. E às vezes a gente fica meio bravo, né, com algumas coisas. E naquele momento eu pensei assim, mas eu não posso ser bravo com as ovelhas dos outros, né? Você chegar na igreja dos outros e ficar bravo, o Senhor disse, não são ovelhas dos outros, são minhas ovelhas. Às vezes a gente fica assim meio preocupado, pastor, e é certo, né? A gente tem que ter um certo cuidado. Por isso que eu digo, o que eu falar que não bater, desconsidere, ouça o seu pastor. Mas se ele começar a dizer assim, não aceito que trata minhas ovelhas assim, não. Mas o Senhor disse, as ovelhas não são dele. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz e elas me seguem. Ele disse, um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Então a gente como pastor, se eu chamo o pastor para ministrar lá onde a gente está, eu preciso confiar que ele vai trazer uma palavra de Deus. E precisa ser dura, porque tem ovelhas que ficam na igreja esperando que venha um pastor de fora trazer uma palavra contrária que o pastor dela está dizendo. Tem gente que conta toda a vida para um pastor, para qualquer pessoa que vem de fora, querendo receber algo novo, porque o que o pastor dele está falando não é de Deus. E a gente precisa ter cuidado com isso. Mas tem pastores também que eles não querem que ninguém toque nas suas ovelhas, porque as ovelhas são dele, e não são dele, são do Senhor. Então se Deus te dá algo para liberar para as ovelhas dele, para o corpo dele, para a igreja dele, você precisa liberar. Nesse contexto você não precisa temer. Agora, também como ovelha, você precisa confiar na palavra do seu pastor. Você não tem que sair buscando outra comida em outro lugar. Senão não faz sentido você estar nesse lugar. Se você não crê que o seu pastor é o homem de Deus e que te ama e quer cuidar da sua vida, você pode estar no lugar errado. Ou você pode simplesmente estar errado. E a gente precisa considerar essas coisas. Então assim, eu fui bravo mesmo naquele dia, mas hoje eu não vou ser bravo, hoje eu quero ser encorajador com você, amém? Então assim, dentro desse contexto, a gente fomos orar e o Senhor nos direcionou, deveríamos vir para o Nordeste. Ele dizia, venda tudo, dê tudo e vá-se embora. E a gente começou a entrar nesse processo, eu falava com a Regina e ela chorava, dizendo assim, não. E aí até que a gente for orar, e eu gosto quando ela ora, porque quando ela ora, Deus fala. E aí eu fico tranquilo. Quando a gente está com uma dificuldade, eu digo assim, vá orar. Aí quando ela ora, Deus fala. E aí quando é de Deus mesmo, aí o negócio dá certo. E aí ela orou e Deus falou com ela, cara, isso mesmo. E a gente começou a se preparar. E
O irmão que era o meu líder, ele veio para mim e trouxe 3 CDs para a gente assistir, que ele disse assim: olha, assista isso, que Deus vai falar com você, e você vai perceber que não é de Deus vocês ir para o Nordeste. E aí ele trouxe esses 3 DVD para a gente assistir, para a gente não vir para o Nordeste, que a gente deveria ficar lá, só que o tiro saiu pela culatra. Cada dia a gente separou 3 dias em oração dentro de casa sem sair, e cada dia que a gente assistia um DVD, o Senhor confirmava, ele dizia: venda tudo e vá-se embora. Por que você está demorando? Venda tudo e vai embora. Então, aquilo só confirmou que realmente a gente tinha que vir. E a gente tinha 1 ano de casado, a gente gosta de fazer a nossa casa, tipo, a gente faz o guarda-roupa, faz a cama, faz as coisas tudo. É a gente mesmo que faz, lá em casa. E a gente tinha feito tudo, do nosso jeito, legalzinho. E agora teve que abandonar tudo. Aí deixamos tudo para trás e viemos embora. Decidimos vir embora para o Nordeste, sem saber para onde ia, sem ter uma direção assim específica, mas sabendo que a gente tinha que vir para cá. E aí foi que ela entendeu que aquela palavra de voltar no Nordeste era isso, não era vir mais uma vez como missionário. O Senhor estava chamando ela para vir para o Nordeste e ficar no Nordeste. E há 6 anos atrás a gente chegou ali numa cidade, num povoado que chama Mutuca, que agora o Senhor disse que vai ser Jardim de Esperança. Não é mais Mutuca. Mutuca é um inseto que tira o sangue da gente, tira a vida da gente, e é literal isso lá. Mas o Senhor disse: não, eu vou gerar vida nesse lugar, vai chamar Jardim de Esperança, onde não tem mais mutuca, esse inseto, vai ter beija-flor, vai ter pássaro, vai ter outras coisas. E a gente tem andado ali, tem 6 anos que a gente está lá, e a gente faz parte hoje do Mevan, a plataforma do Mevan, Missão Nordeste, que tem uma base lá no Horto do Salitre. A gente tem uma base missionária lá em Mutuca, e a gente tem se preparado para receber alguns irmãos, né? A gente queria deixar isso aberto aqui. Se você tiver algum missionário, alguém que queira ir para lá, fazer um prato, passar um tempo, a gente está aberto para isso, tá bom? Qualquer coisa, o Henrique nos conhece, a gente está lá, e a gente está com o nosso coração, com a nossa casa aberta para receber os irmãos que quiserem ir lá, passar um tempo, conhecer, né, fazer um prático lá com o missionário, enfim, qualquer coisa que a gente puder servir, tá certo? Então estamos ali em Mutuca, Jardim de Esperança, há 6 anos, temos conhecido alguns irmãos, o Senhor tem nos abençoado, tem mudado a nossa história, e hoje estamos aqui. Essa é mais ou menos um resumo da nossa vida, temos a convicção. Por que eu estou falando isso? Porque tem que ter uma paixão no nosso coração queimando, para nos apontar uma missão. E qual é a missão? O que queima no seu coração? O que arde aí dentro de você? Qual é a sua paixão? O que você mais ama? O que consome todo o seu tempo, toda a sua vida? No que você pensa dia e noite? No que você investe a sua vida? Os seus recursos? Para que você está preparando os seus filhos? Qual é o objetivo do seu casamento? Dessa aliança que o Senhor fez entre vocês? Você que é jovem, que está aqui, qual o propósito de sua vida? Por que você quer fazer uma faculdade? Por que você não quer fazer uma faculdade? Por que você quer ir morar em tal lugar? Por que você quer permanecer aqui? Os seus sonhos, os seus projetos, isso que queima aí, que arde, que te incomoda dia e noite, qual o propósito disso? O Senhor tem uma missão para cada um de nós. O Espírito do Senhor está sobre todos nós. Existe um propósito. Deus não vai te prosperar para você ter uma casa legal. Jesus não morreu na cruz para isso, para você ter uma casa bonita, um emprego bom, para você casar e ser feliz. Não, Ele não morreu na cruz por isso. Ele não morreu na cruz para você ser feliz apenas, não. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para que a gente possa ir agora e libertar outras pessoas. Ele morreu na cruz para nos resgatar, para que através da nossa vida Ele possa resgatar outras pessoas. Esse é o único propósito da nossa vida: ser salvo e ser usado por Ele para salvar. Por isso que nós precisamos amar as pessoas. E essa paixão, esse amor, ele tem que estar queimando dentro da gente. Ele tem que ser verdadeiro, senão a gente não consegue se mover. Eu falei com você que eu ia ler alguns textos aqui. Eu só vou passar rapidinho aqui no livro de Gênesis. No capítulo 1, ele cria todas as coisas. Ele diz que no princípio Deus, ele criou os céus e a terra, e era tudo vazio e sem forma, e Ele começa da forma. E ele cria o sol, a lua, as estrelas, Ele cria as plantas, Ele cria os animais, Ele faz a separação das águas, Ele coloca o mar em um certo lugar, dá um limite,
prepara a terra seca, e dessa terra seca Ele faz brotar os animais, todas as coisas que a gente conhece sobre a terra. Ele prepara um ambiente ideal, adequado para que o ser humano que Ele já tinha planejado venha habitar. E nesse lugar, nessa terra que a gente vive, que o Senhor criou perfeita, Ele cria um casal, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem Ele domínio sobre tudo que há sobre a terra. E Ele cria então um casal, o homem e a mulher. E aqui diz que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, ele passou a ser uma alma vivente. O Senhor plantou um jardim e coloca esse homem no jardim para o cultivar e guardar. E Ele dá uma ordem: você pode comer de todas as aves que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim você não pode comer. Ele dá essa direção para Adão, o sacerdote. E aqui diz que o Senhor colocou Adão para dormir, porque Ele deu o nome aos animais, mas diz aqui, versículo 18 do capítulo 2, que Adão olhava e não via ninguém que pudesse ser companheira dele. Não tinha ninguém que se parecesse com ele, que desse para ele se relacionar. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E Ele vai e coloca um sono em Adão. E Ele agora tira de Adão Eva. Tira uma costela, transforma na mulher e traz para Adão. Ele diz assim: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Vai se chamar varoa, foi tirada do varão. E aí diz aqui, versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis: por esse motivo deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E Deus cria esse ambiente perfeito onde eles estavam vivendo. Esse era o projeto de Deus para a terra. Esse era o projeto de Deus para o ser humano. Mas Deus coloca no homem o direito de fazer escolhas. E em um determinado momento, esse casal escolhe fazer algo que Deus aconselhou que não fizesse. E eles comem do fruto proibido. E agora eles percebem que estão nus. E agora a voz de Deus já não é aquela mesma voz. Eles já fogem da voz de Deus. Eles já têm medo da voz de Deus, da presença de Deus. E aquele ambiente agora já não é mais como antes. E no meio de todo esse movimento, versículo 17 do capítulo 3, ele fala assim para Adão: visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Deus disse assim a Adão: se você comer desse fruto, certamente morrerá. Satanás chegou e disse: é certo que não morrerás. E nesse desejo, eles fazem o que não era para fazer, e eles morrem. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E entra essa consequência na vida do homem. Versículo 23 diz o seguinte: o Senhor Deus por isso os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então eles foram expulsos daquele ambiente. Isso é muito interessante, muito importante, porque Deus, Ele não ama, Ele é o próprio amor, Ele é a essência do amor, mas Ele é a única fonte de justiça correta, e Ele não quebra os seus princípios. Por isso que Ele expulsa o homem do jardim do Éden, porque o homem se colocou fora da vontade do Senhor. Então ele foi expulso e passou a viver na terra uma vida de morte, uma vida limitada. Só que quando você lê João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente conhece toda essa história no tempo determinado de Deus. Jesus vem à terra e ele agora nasce como um de nós, ele cresce. E em nenhum momento ele vai para a cruz e ele morre por nós, mas no terceiro dia ele ressuscita. E ele agora paga essa dívida, ele agora resgata o homem, e ele traz de novo a possibilidade do homem voltar ao jardim, do homem voltar aos braços do Pai, do homem voltar à sua origem.
na pessoa de Jesus. Mas agora o seguinte, o homem precisava ter um acesso a Deus. Jesus era esse acesso. Ele junta alguns homens e ele começa a ensinar esses homens algumas coisas. E esses homens começam a espalhar essas boas novas, essas boas notícias. As pessoas começam a entender que existia um caminho de volta para o Pai, existia um caminho de volta para o Éden, existia um caminho de volta para a vida eterna. Agora abra sua Bíblia rapidinho comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, eu vou ler aqui rapidinho enquanto você acha, para a gente ganhar tempo. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Versículo 1 do capítulo 22 de Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, a árvore de quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto por um fruto a cada mês, e as folhas serão para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão sua face, e na sua fronte está escrito o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve acontecerão. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e me prostrei para adorar aos seus pés, ele disse: não faça isso, sou conservo teu, adora a Deus. Então ele disse-me: ainda não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, mas continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um conforme as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas, e eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e aquele que tem sede diga: vem. E quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Essa é a promessa do Senhor para nós, de uma restauração dessa terra, de uma restauração de todas as coisas, onde o próprio Deus habitará com os seus filhos, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem nada que a gente vê nos nossos dias, onde Ele vai fazer tudo novo. Porém existe um processo para que essas coisas aconteçam, e é nesse ponto que a gente se encaixa hoje. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: esse é o tempo mais importante para você na história da terra. Fala assim para ela: é o tempo, porque é o tempo que você está vivendo. Porque os mortos não louvam o Senhor, mas você que está vivo
Você pode louvar o Senhor. Diga a Ele: os mortos não podem seguir o Senhor, mas você está vivo, você pode seguir o Senhor. Esse é o tempo mais importante da nossa vida. Esse é o tempo mais importante da história da terra para nós, porque é o tempo que a gente está vivendo. É o tempo oportuno para cada um de nós. Por isso que a palavra diz: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não tem a ver com o que eu estou falando, tem a ver com o que Ele já falou com cada um de nós. Ele só vai repetindo as coisas. Alguns disseram que o Senhor é tardio com a sua promessa. Pedro disse: não, Ele não é tardio, antes Ele é longânimo para convosco, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Então o Senhor está nos dando tempo. Ele está nos dando oportunidade a cada dia, a cada momento, porque Ele conhece a brevidade de nossa vida. Nós precisamos considerar isso. Então Ele vai restaurar todas as coisas, Ele vai fazer tudo novo. E aqui diz que Ele vem em breve, que a qualquer momento Ele pode aparecer. Embora tenham coisas para se cumprir, mas Ele disse: vigiai e orai, porque você não sabe o dia nem a hora, para você não ser pego de surpresa. Não se conforme com esse século, mas renova a sua mente pela palavra. Por isso que a conversão nossa, ela precisa não apenas mudar de direção, mas andar na direção certa. Isso é um processo de mudança de mente. Por isso que eu falei que hoje você vai reconhecer aquele que serve a Deus pelo seu caráter, pelo um caráter transformado. Precisamos chegar à estatura do varão perfeito, à medida de Jesus. Por isso não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, não é Jesus. Ele é a base, Ele é o nosso exemplo. É para Ele que eu devo olhar, para que eu não afunde como Pedro. Preciso estar com os olhos fixos nele. O pastor, ele não é perfeito, como nenhum de nós somos perfeitos. Por isso que todos nós olhamos para Cristo. Agora tem muitas coisas boas no seu pastor que você pode olhar e copiar, como tem coisas boas em você que ele pode olhar também e dizer: legal, vou fazer isso também. E quanto mais nós olharmos para Cristo, nós iremos parar de olhar um para o outro, e nós iremos viver essa transformação e esse amor. A gente encaixa aqui agora. Essa paixão e essa missão precisa estar no nosso coração. Nós estamos vivendo, se nós não tivermos, nós estamos pelo menos no começo dos últimos dias. Tudo que Jesus falou que seria sinal para quando Ele voltasse, você vê se cumprindo. A gente não pode achar que isso é comum. A gente não pode achar que isso é normal. Abra sua Bíblia aí rapidinho em Mateus capítulo 24. Eu só quero hoje ser encorajado pelo Espírito e te encorajar, que o Espírito te encoraje a entender que o tempo que nós estamos vivendo, a entender o sentido de nós estarmos aqui falando sobre paixão, falando sobre vocação. Mateus 24, Jesus disse assim, a partir do versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximou dele os seus discípulos em particular, e lhe disseram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Uma outra versão, ou Lucas vai dizer que vai falar também de pestes, de doenças. Ele diz no versículo 8: porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão
muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É aqui que a gente entra. Paixão e vocação. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo para testemunho, e então virá o fim. Agora que o Senhor conta com a gente, agora que a gente precisa ter uma paixão no nosso coração, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Jesus não está falando aqui dos incrédulos, de pessoas que não conhecem o Senhor. Ele está falando de pessoas que conhecem o Senhor, de pessoas que têm amor. Ele está falando sobre a gente. Mas ele diz que o amor de quase todos se esfriará. A paixão de quase todos se esfriará. Sabe aquele primeiro amor de quando você se converteu, que você queria salvar todo mundo? Ele ainda está aí. Essa paixão pelas pessoas, pelas almas, ela ainda está aí. Ou você se tornou um crente com a cabeça bem grande, cheia de informação, que só usa a Bíblia para condenar os outros, que só usa a Bíblia para dizer que esse, que aquele está errado, mas nunca para olhar para você e dizer: eu estou errado, eu preciso me consertar. Sabe, nós somos uma igreja que tem a facilidade de reconhecer um profeta, um homem e uma mulher de Deus, quando é liberado uma palavra tipo: você vai prosperar, o Senhor vai te dar isso e aquilo. Sabe aquela música que fala: quem te viu passar na prova e não te ajudou? Nós somos essa geração, essa igreja que quer vingança, que quer estar num lugar alto para ser aplaudido lá de baixo para os outros. Nós somos uma igreja que não consegue reconhecer um pastor, um homem, uma autoridade de Deus, se ele não liberar sobre a nossa vida uma profecia boa. Por isso que aquela mulher samaritana, João capítulo 4, ela representa muito bem a gente, porque ela ficou discutindo religião com Jesus. Ela disse assim: você disse que o lugar de adorar é em Jerusalém, não sei o que, mas o lugar... E Jesus disse: mulher, se você tivesse sede, se você soubesse quem fala com você, era você que pedia água. E se você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que é o esposo que bebeu dele, deixou para a gente como herança. Igrejas centenárias que acham que são a igreja do Senhor, e só ela. Igrejas milionárias grandes que acham que são a igreja do Senhor, e só elas. Eu não estou desmerecendo o tempo que uma igreja está na terra servindo ao Senhor. Eu acredito que a igreja é o corpo, não só essa, mas a igreja é o corpo, no geral. Por isso que eu não posso criticar. Por isso que eu amo os irmãos adventistas. Eu precisei sair porque o Senhor tinha uma direção diferente para a minha vida. E hoje a gente tem o mesmo relacionamento. E quando eu converso com meus irmãos, eu digo: não, irmão, foi a minha vida que precisou mudar, fica aí onde você está. Quando eu converso com meus irmãos da Assembleia, que eu tenho amizade com alguns, eu digo: não, irmão, seu lugar é aí, fica aí onde você está. E é assim que tem que ser, porque é o corpo. Porque do mesmo jeito que eu quero que os outros acreditem que eu vou ser salvo, sem fazer algumas coisas que os outros fazem, eu preciso acreditar também que os outros vão ser salvos, sem fazer algumas coisas que eu faço. Nós não somos padrão para ninguém, porque senão a minha igreja, a igreja que eu faço parte, tem que ser do meu jeito, e não é. O padrão é Jesus. O padrão é Jesus. Tem irmãos que guardam o sábado que vão ser salvos. Tem irmãos, tem irmãs que usam o véu que vão ser salvas. Tem irmã que só anda de saia que vai ser salva. Tem irmãos que só cantam o hino da água, vão ser salvos, estão adorando o Senhor. É aqui dentro. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Do mesmo jeito que quando a gente, às vezes, com a nossa vestimenta meio estranha, vai olhar um irmão que está de terno e gravata e dizer assim: religioso. Não, eu posso estar de bermuda, de camiseta regata, de tatuagem,
por causa de uma religião. É a minha religião. Eu só saí do extremo e fui para o outro. Eu posso ter esse cabelo assim por causa de ser um religioso, achando que eu sou livre. E eu posso olhar para o irmão com a barbinha feita, o cabelinho cortado e dizer, olha, religioso. Às vezes ele é livre, não sei, eu que sou religioso achando que sou livre. Não tem a ver com essa aparência. Os irmãos usam bateria, não é de Deus. Aquela igreja nem bateria usa por causa da religião. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com forma de cultuar, tem a ver se é verdadeiro culto para Deus. Devemos nos apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo e agradável, perfeito. Um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a quem eu estou adorando. Não importa quem está tocando, se toca bem, se canta bem. Não importa essas meninas dançando aqui. Não importa nada, importa que eu vim adorar o meu Deus. Eu vim adorar o meu Salvador. E nada vai me impedir de adorá-lo, porque eu vim para adorar. Eu não sou um crente pedinte que vem para a igreja pedir alguma coisa. E aí o pastor não prega o que eu quero ouvir, eu volto chateado. E ele ainda falou umas coisas que só pode ser que alguém falou para ele. Porque eu duvido ter um culto que você venha que o pastor não revela um segredo seu aqui em cima. Ele sempre vai falar alguma coisinha da gente que só pode que alguém falou. E aí ele está sabendo, ele está mandando indireta. Lá eu falo assim, eu não mando indireta, eu mando direta logo. Se é pecado, é pecado. Então se você vem para a igreja e alguém pregar aqui e não falar nenhuma coisinha contra você, então aí você começa a desconfiar que não foi Deus que falou, não. Se ele só te aprova, mas se começou a mexer nas suas feridas, começou a apontar algumas coisas, aí é Deus que está falando. Porque aquela mulher samaritana, ela foi discutindo com Jesus. E chegou um ponto que não tem jeito, irmãos, o Espírito vence. A presença do Senhor vence. A única coisa que a gente pode fazer é se render e abrir mão de tudo para não se importar com mais nada. Chegou um momento que naquela conversa ela bebeu da água da vida. Quando ela bebe da água da vida, o Senhor diz assim, você quer água? Quando ela está naquela discussão, ele diz, você quer beber dessa água? Vá buscar o seu marido. Aí ela disse assim, eu não tenho marido. Ele disse, agora você falou a verdade. Agora você deixou de ser uma religiosa, achar que você tem uma herança de Jacó e não sei o quê. Agora você falou a verdade, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Aí sabe o que ela disse, pastor? Vejo que tu és um profeta. Eu vejo que tu és um profeta. Porque ele apontou algo, não o defeito dela, não expôs, mas ele trouxe para ela uma realidade que precisava mudar. Que não importa onde era a adoração, mas que o Pai estava procurando verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. E Ele disse, olha mulher, vai chegar um momento, e já chegou, que vocês samaritanos não vão adorar nem aqui nem ali, porque o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não importa onde é o culto, não importa como é, importa se é para Ele. Não importa qual é o nome da sua igreja, importa se ela adora o Senhor. Não importa a sua aparência, importa se você adora o Senhor. Um culto racional, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou adorando a Ele. Um cai, outro chora, outro grita, outro... Não importa, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se for cair, se for ficar calado, mas eu vou fazer para Ele, porque eu adoro com entendimento. Então ele disse para aquela mulher, não importa o lugar, importa que seja para Ele a adoração. Aqui sempre foi igreja. Esse prédio. Oi? Já foi uma indústria. Lá onde a gente congrega era uma academia. Já foi uma garagem de ônibus. E você quer saber, ainda hoje, ainda não é igreja. Porque a igreja somos nós. Isso aqui é um prédio, é um ambiente. Você pode fazer uma igreja linda, perfeita. Você pode fazer uma igreja lá numa nuvem no céu, num lugar que homem nunca pisou, e consagrar aquele espaço, aquele lugar ao Senhor, e dizer, aqui é a igreja do Senhor. É só 4 paredes.
é só um ambiente que o Senhor não está lá quando não tem ninguém. Ele só vai quando a gente vai. Ele só vem aqui quando a gente está aqui. Aquele negócio de quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, não é bem assim não. Não. Ele só vem por causa da minha presença. Quando eu venho, aí Ele vem. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei, Ele diz. Mas quando não tem ninguém, Ele vem fazer o que aqui? Pode ser o templo de Jerusalém. Se não tiver ninguém lá, Ele não vai. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo. É a gente que Ele quer. Ele vem por causa de nós. É a nossa adoração, é a nossa presença que atrai a presença dEle. Não é se eu canto bem, se eu prego bem, se eu não é nada disso. É se eu faço para Ele. Aí Ele vem. É isso, e aquela mulher entendeu isso. E quando ela entendeu isso, essa paixão entrou dentro dela. E ela não consegue se conter. E você quer saber, o discípulo chega para atrapalhar. E quando os discípulos chegaram, ele disse assim: não acredito que o mestre está conversando com uma mulher dessa qualidade. Foi isso que eles pensaram, foi isso que eles falaram. Se você for ler isso na versão A Mensagem, vai dizer que eles ficaram escandalizados, que Jesus estava conversando com uma mulher daquela. E a mulher aproveita a oportunidade e foge. Só que quando ela foge, ela deixa o cântaro para lá. Ela deixa aquela religiosidade, ela deixa tudo aquilo que não importava, que era aparência, que era um poço fundo de carências. E ela agora volta para a cidade, Henrique, cheia de paixão e vocação e com uma missão para cumprir. Essa igreja, essa mulher somos nós. Essa mulher somos nós. Ela volta para aquela cidade, não mais uma prostituta de vários homens, mas agora ela encontrou o marido dela, Yeshua, o noivo, que a gente cantou que ele vai vir. Ela teve 5, e o que ela estava não era dela, porque era o 7º que era o dela. O Messias, era o noivo. E quando ela encontra com esse homem, ela agora... Não foi um homem que ela encontrou. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu perguntei esse dia. Jesus era judeu? Quem concorda comigo, levanta a mão. Jesus era judeu? Pouca gente levantou a mão. Jesus era ou não era judeu? Hã? Não. Calma, pastor, eu vou explicar. Aquela mulher disse assim: vocês judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Ela tratou Jesus como um judeu. Mas só quando ela volta para a cidade, depois que ele disse: mulher, se você soubesse quem fala com você, você me pediria, eu te daria da água da vida. Ah, Senhor, eu sei que eu creio que quando vier o Messias, Ele vai explicar todas as coisas, Ele vai. Aí Jesus disse assim: eu sou o Messias, eu que falo contigo sou o Messias. Ela estava tratando ele de judeu. Ela encontrou apenas um judeu. Mas ele não era apenas um judeu, ele era o Messias. Ele era o Cristo. Ele era o Filho de Deus que veio para morrer na cruz. Ele era muito mais do que um simples judeu. Então, dentro desse contexto, ele não era um judeu, ele era o Messias. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem encontrado um judeu. Porque eu vou olhar para Jesus a partir do pastor aqui. Porque se eu ficar olhando para o pastor, eu não vou conseguir enxergar o Messias, eu vou ver apenas um judeu. Mas se eu for para o meu quarto e fechar a minha porta, eu vou encontrar o Messias. Aí eu vou olhar o pastor diferente, eu vou olhar as coisas tudo diferente. Então ele não era um judeu, ele era o Messias, ele era o Salvador. Agora é claro, ele era o Messias, gente. Ele era um judeu. Ele nasceu na cultura judaica, ele era filho de judeus. Ele veio, se fez carne, se tornou como homem. Então, nesse contexto, ele era um judeu, tá certo? Nesse contexto, mas só que não é nesse contexto que ele está nos chamando. Ele está nos chamando em um outro nível. Ele quer se apresentar como o Messias, não como Jesus, não como apenas um judeu. Imagine você
naquela época, um cara que nasceu ali, que você viu crescer, era um carpinteiro, trabalhava lá, você conheceu os pais, de repente começa a dizer que ele é o Messias, aquele Messias da Bíblia, das profecias. E você vendo ele indo no banheiro, porque Jesus ia no banheiro, ou você acha que não? Jesus ficava com fome, ou não? Usou fraldas, caiu, se machucou, chorou, dependeu da mãe. Jesus tinha órgãos genitais, ele era homem. Parece estranho falar essas coisas, não é? Porque sabe, na nossa mente a gente fica imaginando um Deus, todo Deus, que você nem sabe descrever, e realmente é assim. Mas Jesus, quando veio na terra, ele era como um de nós, ele tinha um corpo humano. Ninguém sabe nem se era bonito, vai que nem era. Os judeus são narigudos, tem a orelhona. Jesus poderia ter até um fenozinho de subaco, poderia ter até chulé naquelas terras de sandália de couro. Ele não tinha perfume igual a gente tem. Jesus não tinha escova, pasta de dente para escovar os dentes. Então você acha que ele era um homem perfeito, um Deus? Não, ele era um ser humano, ele tinha essas coisas, ele poderia ter isso. Eu só estou querendo dizer para você que nesse contexto ele era um judeu, ele era um homem, mas ele não era apenas um homem, era um Messias. E a gente ou está no extremo de um Deus, de um Jesus perfeito em todas as coisas, ou a gente vai para o outro extremo de um judeu, e não é isso. Então, quando aquela mulher encontra o Messias, ela é transformada, e ela volta para aquela cidade, não mais uma prostituta, mas uma igreja pura, uma igreja limpa, que o Senhor virá buscar. E aí ela chega e diz assim: eu encontrei o Messias. E os homens vêm agora e eles encontram Jesus. E eles começam a ouvir Jesus, e num determinado ponto eles dizem assim: olha, não é mais pelo que você fala que a gente crê, mas é pelo que ele mesmo fala. Relacionamento. Você não pode crer em Jesus pelo que seu pastor fala apenas. Você precisa ouvir Jesus, porque ele disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem e elas me seguem. Sabe qual é a maioria dos nossos erros, da nossa frieza? Sabe por que falta essa paixão, essa vocação? Sabe por que muitas vezes a gente não tem uma missão, um destino, uma identidade? Porque a gente escuta pouco o que o pastor fala, e ainda discorda da maioria das coisas, porque a gente não escuta o Messias. Não pode ser mais pelo que o seu pastor fala apenas, tem que ser pelo que você escuta o Messias falar no seu ouvido, lá no seu secreto, no seu quarto. É pelo que você escuta dele, porque você precisa ter convicção, porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Então aqui diz que esse evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Abra aí em Mateus 28 para a gente finalizar. Mateus 28, versículo 18. O gadareno teve um encontro com Jesus, Henrique, e ele voltou cheio de paixão e missão. Jesus deu 10 cidades para ele pregar, e disse que houve uma grande transformação naquele lugar. Gente, eu não sou contra teologia, eu não sou contra seminários e você estudar, aprender um monte de coisa. Aprenda quantas línguas você puder, aprenda o que você puder, mas só que é o seguinte: a única coisa que vai colocar paixão e vocação, paixão e missão, estou misturando direto paixão e vocação lá de Gustavo. A única coisa que vai fazer você ter uma paixão e ter uma missão, a única coisa que vai fazer você ter amor, a única coisa que vai te transformar em alguém enviado por Deus para ir e pregar o evangelho, é o encontro com Jesus. Paulo sabia todas as coisas, era um homem que aprendeu ali com Gamaliel, mas só se tornou o que ele tinha que ser quando ele teve um encontro com Jesus. Isso é o que a gente precisa. Por isso que tem um monte de crente com as cabeças bem grandes, cheia de coisa, que não serve para nada, só para criar confusão. Aí você vê alguém que acabou de chegar, de repente começa a crescer, pastor, e dar vida por Jesus, e vai pregar o evangelho e ganha pessoas. Por quê? Porque teve um encontro de verdade com Jesus. Porque entende que missionário não é só aquele que... Gente, Mateus 28, versículo 18.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Paulo fala assim: e a uns, em primeiro lugar, chamou como apóstolos, depois profetas, depois pastores, mestres, evangelistas e tal. E a gente chama isso de 5 ministérios, né? Olha só, Jesus disse assim: eu sou a pedra angular, fundamento, aquele que dá base. E quando ele conta a parábola do homem que construiu sobre a rocha, ele é a rocha. Então o apóstolo, o que é um apóstolo? É alguém que vai estabelecer algo. Apóstolo quer dizer alguém que foi enviado, nada mais do que isso. O que é um apóstolo? Alguém que foi enviado por Jesus, como os 12 foram enviados. É um apóstolo, foi enviado por Jesus para cumprir o ID. E aí ele dá fundamento, dá uma base. Não é aquele cara que fica no topo de tudo, é aquele que se deita e os outros ficam em cima, porque é a base. O apóstolo, ele não está aqui, ele está aqui embaixo, ó, ninguém está vendo. Ele está lá no fundo. Esse é o sentido, bem claro. Por isso que eles ficavam viajando e dando base, estabelecendo igrejas e deixando pessoas lá tomando conta. Ele não para, ele fica rodando e dando base para a igreja se movimentar. E Jesus disse assim: eu sou a pedra fundamental, eu sou a pedra angular. Então ele disse assim, Jesus, a Bíblia diz que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Ele dava base, ele dava fundamento. Ele se movia apostolicamente como um apóstolo. E aí Jesus disse assim: não tem profeta sem honra, senão na sua própria casa. Quando ele fala sobre ele não pôde fazer alguns milagres lá, porque Jesus era profeta? Era um profeta. Jesus era um profeta. Ele se movia como profeta, ele era um profeta. Ele disse: ninguém me dá honra, porque eu sou da casa, não tem profeta sem honra se não for na sua casa. A mulher disse: vejo que tu és profeta. Quando ele falou assim, se ele não tem marido, tal. As pessoas, Jesus disse assim na ceia: vocês me chamam de mestre e dizem bem, porque eu sou. Então Jesus era mestre, ele ensinava, ele era mestre. Jesus, a Bíblia diz que ele andava de casa em casa, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Jesus era um evangelista? Era. Ele pregava o evangelho. Jesus era um pastor? Ele disse: eu sou o bom pastor, eu vou passar da sua vida pelas ovelhas. Jesus era tudo. Por isso que ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo. É para ele que eu devo olhar. Agora, tem pessoas com chamados específicos, como profeta, como tem, mas todos podem profetizar, todos podem ensinar, todos podem pastorear. Inclusive você que está aqui, que é marido, você é o pastor da sua casa, você é o pastor dos seus filhos, você é um profeta na sua casa, você é um apóstolo na sua casa. A maior missão sua é na sua casa. Então a gente pode se mover nisso tudo, embora tenha pessoas chamadas de uma forma específica. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o ID não é só para aquela pessoa que tem um chamado específico como missionário, não. O ID de Jesus é para todas as pessoas, é para todos nós. O ID é para todos nós. ID e pregar o evangelho é uma responsabilidade de todos nós. Geralmente as igrejas pegam um irmão que tem facilidade para pregar o evangelho, um missionário, né, para se mover nessa área, e bota ele para tomar conta do departamento missionário da igreja, e aí ele vai juntar umas pessoas para se mover em alguns movimentos nas ruas e tal assim, como se ele fosse o irmão que tivesse o chamado missionário, e como se o resto da igreja não tivesse, como se a responsabilidade de distribuir folheto, pregar o evangelho aí fora fosse só daquele irmão e o grupinho dele, como se não fosse a responsabilidade de toda a igreja. Jesus, ele só disse: ide e pregai o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Porque esse evangelho do reino vai ser pregado para que venha o fim.
para que se consumam todas as coisas. Sabe aquilo que a gente leu no Jardim do Éden, aquela perfeição que Deus criou, que a gente estragou? Sabe o que a gente leu em Apocalipse, que Ele vai fazer nova todas as coisas, vai restaurar todas as coisas? Está dependendo disso aqui, porque Ele disse que isso só vai acontecer quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, e então virá o fim. Então Ele vai fazer nova todas as coisas. E aqui é que a gente se encaixa, aqui é o nosso papel, no dia de hoje. Esse é o nosso tempo, e essa é a nossa missão: ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Seu vizinho, seu patrão, as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a missão de cada um de nós, ir e pregar o Evangelho. Mas para isso precisamos ter paixão, precisamos ter amor pelas pessoas, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, para poder amar o próximo como a nós mesmos, ao ponto de se preocupar que ele está indo para o inferno. Se você anda pelas ruas e vê as pessoas jogadas no pecado, indo para o inferno, isso não te comove, você precisa rever a sua conversão. Se você não se move de compaixão quando você vê alguém afundado no pecado, se isso não te toca, isso precisa ser revisto. Precisamos pensar sobre isso. E eu não queria acusar, até porque eu estou no bolo. A gente está no mesmo saco, a mesma farinha. Essa é a dificuldade nossa como igreja, porque a iniquidade tem aumentado e o amor tem se esfriado, essa paixão tem esfriado, e a gente anda perdido, sem missão. Se eu te perguntar aqui, qual é a sua missão? Por isso que eu disse que o seu casamento tem que ter uma missão, tem que ter um propósito. Os seus filhos têm que ter uma missão, tem que ter um propósito. O seu trabalho, a sua profissão, tudo que envolve sua vida tem que ter uma missão, tem que ter um propósito. E a missão, o propósito é: ide e pregai o Evangelho. Eu não vou ler para a gente não demorar mais, mas você conhece. Paulo disse que a nossa vida é como uma carta, escrita e lida por todos. Agora, o que as pessoas estão lendo na nossa vida? Quando as pessoas aí fora olham para a sua vida, o que elas conseguem ler? Porque, querendo ou não, todos os dias a gente anuncia boas novas ou más. A nossa vida fala. A palavra diz que Jesus disse: não se preocupe com o que vai falar, o Espírito fala. O seu testemunho basta. Qual tem sido o nosso testemunho? Como professos cristãos, qual tem sido o nosso testemunho? Como você trata a sua mulher em casa, como você trata seu marido, como você trata os seus vizinhos, como você trata os seus filhos, como você trata o seu patrão, os seus funcionários. Porque a gente acha que seguir Jesus é isso aqui. Não, é lá fora, no meio dos ímpios, no meio das pessoas que estão indo para o inferno, que estão perecendo por falta de conhecimento. A nossa vida fala todos os dias, ela não deixa de anunciar algo. A questão é o que a nossa vida está anunciando, o que as pessoas estão lendo em nós. Não basta pegar a Bíblia e ficar lendo para as pessoas, isso é fácil. É fácil pregar para as pessoas, é fácil condenar, dizer que isso ou aquilo é pecado. Agora, viver o que está escrito, isso é difícil. Por isso que é pela graça do Senhor, por isso que é pelo seu Espírito, por isso que há uma necessidade de nós conhecê-lo, há uma necessidade de a gente andar com Ele, conhecê-lo não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Há uma necessidade de ler a palavra para conhecer, é ela que liberta a nossa mente. Não é uma oração que liberta ninguém de nada. Isso pode acontecer por pouco tempo, mas o que liberta é a palavra. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João começa o Evangelho dizendo: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra viva, a única verdade. É uma responsabilidade nossa ler a palavra, conhecer o Senhor. Paulo diz que você tem que saber manusear bem a palavra, para poder, quando alguém questionar a sua fé, você saber responder. Não dizer: não, na minha igreja assim, é o pastor que não deixa. Já estou querendo ficar bravo, mas eu não posso ficar bravo, né? Eu preciso encorajar, né?
Não, porque quando chega o carnaval, algumas mães crentes liberam os filhos para algumas coisas, diz, porque o pastor, aí vai falar com o pastor não concorda, aí lá na igreja, na escola, ela não tem coragem de dar testemunho e dizer, meu filho, não. Aí ela diz assim, é o pastor que proíbe. Não, é a palavra, é o Senhor que proíbe, é o Senhor que não diz que não é, ele não gosta, não aceita essas coisas. Eu preciso ter uma razão. Aí quando chega na época do São João, as escolas pressionam os menininhos dançar quadrilha e as mães não têm uma firmeza na palavra. Aí diz, o pastor vai me pedir, o pastor, vem me pedir, que você vai ter uma resposta boa. Vem me pedir, pastor, será que minha menina pode dançar? Vem me pedir. Aí como não conhece a palavra, não sabe responder o que é questionado, dá qualquer resposta lá fora. Por que tua igreja faz isso? Por que tua igreja não faz aquilo? A pessoa não sabe responder, porque você não conhece, você não sabe o que você crê. Porque a gente não tem convicção do que a gente crê, porque a gente escuta um pouco do que o pastor fala, escolhe o que é bom e o resto a gente deixa de lado. E fica escutando coisa na internet que você nem sabe de onde que veio. Mas eu não estou bravo, eu estou te encorajando a pensar sobre essas coisas. A entender que há uma responsabilidade em cada um de nós de ir e pregar o Evangelho. Que essa paixão, ela tem que estar queimando dentro da gente, esse amor pelo Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa para te escandalizar, para a gente finalizar. Sabe por que eu não traio a minha esposa? Não é porque eu amo ela apenas. Isso não é suficiente, sabia? Sabia que quem ama trai? Eu vim de um mundo que eu amava e eu fazia essas coisas. E a Bíblia está cheia de exemplos de gente que amava e traía. Depende só do tamanho da tentação e da fraqueza sua, do ambiente que você está. Sabe por que eu não traio a minha esposa? Porque eu sou crente, porque eu sou pastor? Não. Porque o Senhor escreveu nos seus mandamentos, não adulterarás. Porque se eu fizer isso, a condenação é a morte eterna. Eu estou rejeitando o meu Senhor. Sabe quando José diz assim, longe de mim faça isso, pecar contra o meu Senhor e contra ti, contra o meu Senhor e contra o meu Deus. A mulher de Potifar queria deitar com José, ele disse, não, longe de mim, pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, o teu marido, que só me privou você. Consciência, aliança, fidelidade, é aqui ó, é consciência. Então, o meu Senhor me disse para eu não trair minha esposa, porque senão eu vou para o inferno, porque senão eu vou receber uma condenação, e isso machuca ele, fere o coração dele. Ele morreu para me libertar disso. Então, por amor ao meu Senhor, eu considero isso. Agora o segundo ponto, porque eu não faço isso, porque eu amo a minha esposa, eu não quero machucá-la. E sabe onde é que está baseado isso? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro dos mandamentos. Então, por amor ao meu Senhor, eu não vou fazer essas coisas. Agora, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por amor à minha esposa, que é o meu próximo também, eu não vou fazer isso. Porque eu amo ela, eu não posso machucá-la. Porque eu não gostaria que ela fizesse isso comigo. Então, a base para a gente abandonar o pecado precisa ser o Senhor. Não pode ser o pastor não vai gostar, o pastor não gosta, a igreja não. Isso não é resposta. A nossa resposta para tudo que o mundo tenta implantar na nossa vida é: não posso fazer isso contra o meu Deus. Eu amo Ele demais. Ele me amou, Ele deu a vida por mim. Eu não posso fazer isso com Ele. Eu não posso fazer isso com o meu Deus. Só que para isso eu preciso conhecê-lo. Ele precisa ser de fato o meu Deus, o meu Senhor. Ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulos. Paixão e missão. Uma paixão, um amor, uma convicção que vai te dar uma missão. Ir atrás daqueles que estão se perdendo. Amar como você é amado, como a gente é amado. Então eu quero te encorajar a não deixar o amor se apagar, a não deixar essa paixão se apagar, a permitir que o Senhor te incendeie a cada dia, para que você incomode mesmo as pessoas. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Seja sábio. O Espírito Santo vai te dizer o que falar, o que fazer. Não perca as oportunidades. Libere o amor de Deus. Libere essa paixão. Mostre para as pessoas que você é feliz com o seu Deus.
que existe um caminho melhor, que existe uma verdade absoluta, que existe um novo céu, uma nova terra, que existe uma vida melhor. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos felizes, que o nosso Deus é melhor do que qualquer coisa. É esse amor, é essa paixão, é essa missão que a gente precisa ter e andar nesse caminho que é Jesus. Amém? Glória a Deus, pode ficar em pé no seu lugar. Deixa eu finalizar. Não se distraia, feche os seus olhos. Se alguma coisa o Espírito falou com você, converse com Ele agora. Gaste mais 5 minutinhos aí no seu lugar, falando com o Senhor, colocando o seu coração, a sua mente diante dEle. Cinco minutos, feche os seus olhos. Peça para o Senhor te batizar com amor. Peça para o Senhor renovar esse amor, essa paixão. Peça para o Senhor trazer à sua mente aquela palavra rema que te dá a direção, que te dá uma missão, que te dá um destino, que te dá um propósito para viver, que dá um sentido para a sua vida. Entendendo que esse é o tempo oportuno para todos nós. Há uma responsabilidade sobre nós de ir e anunciar as boas novas da salvação com a nossa vida, com tudo que temos, com tudo que somos. Teu perdão é completo, teu perdão é completo, Ele sara minha alma. Beba da água da vida. Ele sara minha alma. Teu perdão é completo, teu perdão é completo, Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Sim, Senhor, nós queremos beber de Ti, Senhor. Eu